Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço 652 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo que você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, e indique o canal para um amigo, uma amiga. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize. Como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Lembro que nós criamos os apoiadores, né? Os apoiadores do canal são aqueles comprometidos com o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, democrático. Seja um apoiador do canal. É muito fácil ser um membro apoiador do canal, né? Clique, você tem duas formas e tem lá todas as informações. É coisa muito rápida. Isso é importantíssimo, especialmente nesse ano histórico e decisivo de 2022. Vamos em frente. Lembrar que no Twitter vocês podem me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial e na plataforma de curso www.cursovilla.com.br. Lá vocês têm todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Lembrar também que eu estou no TikTok. É incrível a importância hoje do TikTok, inclusive para o diálogo com os jovens, as pesquisas mostram isso. Estava estudando umas pesquisas ontem, inclusive sobre isso, né? Marco Antônio Villa Oficial, é tudo junto, Marco Antônio Villa Oficial, tá bom? E não custa sempre recordar, né? O meu mais recente livro, eu estou sempre acompanhando os comentários de vocês. Muito obrigado mesmo, tá? Um País Chamado Brasil, a História do Brasil, descobrimento ao século XXI, tá? Bem, vamos então à nossa luta, acompanhando todo o noticiário, lendo, aquelas coisas de sempre, né? Afinal, a nossa tarefa é essa. Eu acho que a questão hoje central ainda está tendo, claro, aquelas repercussões do jacaré. A história do Brasil agora tem jacaré, né? É uma figura patética, são esses apelidos, né? Lembra do Dominguete? Hoje eu vi, inclusive, uma menção aqui ao Dominguete, acho que está no Metrópolis, do Dominguete, o cabo da PM, lembra da Minas Gerais, de Alfenas, aquele que estava vendendo vacina que ele não tinha, milhões de vacinas, o cabo Dominguete, depois a CPI, né? Histórica CPI da pandemia, fundamental, né, inclusive para o início da vacinação, né? Então a história realmente, esses são momentos empobrecidos na discussão política brasileira, né? Por isso que quando eu falo de história do Brasil, isso é fundamental, é entender esse momento na perspectiva da história do Brasil, né? E daí ver as complexidades desse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Aí depois de ler todo o material, estava estudando também em outros momentos aqui, a gente está sempre lendo, acompanhando, porque sem isso não é possível fazer uma análise mais apurada da conjuntura. Eu acho que a questão central, porque como assim, o empobrecimento é muito grande do debate, vem, claro, da presidência da República, porque a partir dali vem as ondas, né, que vai chegando até o noticiário político e ao nosso cotidiano. Então, depende quem é que propaga essas ondas. Nós temos um miliciano na presidência da República, um marginal, um homem fora da lei, né? A definição é muito clara, e não faltam exemplos nesses 3 anos para isso, e nós acompanhamos tudo isso e sabemos o que é também ser perseguida por miliciano. Eu posso falar isso com absoluta tranquilidade, né? Inúmeras vezes eu relatei fatos aqui para vocês da quadrilha bolsonarista. Então, a questão que se coloca, e eu estava lendo aqui, vendo contato, tem mil fofocas e tal, porque a conjuntura, claro, por ser conjuntura, ela vai mudando muito rapidamente. Estava falando um pouco antes do nosso encontro com de um grande instituto de pesquisa, ele falava, há 10 meses atrás, lembra, as pessoas diziam que Bolsonaro já estava no segundo turno, ninguém sabia se Lula seria candidato ou não, e o Moro ia para o exílio na Europa, falavam isso. E agora? Hoje, tudo diferente,
né? Então, era análise naquele momento que precisava de um pouco de cuidado, mas vocês sabem que eu sempre, nunca compartilhei disso. Lembra que quando falava do auxílio emergencial, eu dava o exemplo, passava justamente pelo Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E aí falava, olha, lembre-se lá da Marcela, lembro, pegava o exemplo, né, do que amou-me e tal, lá por 15 meses, 11 contos de réis, etc. Tal, né? Eu falei, é o efeito Marcela, ou seja, aquilo não vai continuar. E as pessoas, esses analistas, as consultorias, eu adoro as consultorias, gênios, eles fazem cara de gênio, poço, alguns colocam barba, outros colocam óculos especial, fazem pose, cita uma expressão em inglês, mas não conhece nada do métier, nada, todos os análises furadas, e não escrevem nada. Tem um deles, que eu fui ler uma vez o livro, me aventurei, aí não tinha, eu falei agora, falei para um amigo, eu estou fazendo um trabalho, o cara estudou o período, o que eu faço? Não tem condições, o negócio é horroroso, e tem erros primários. Censo demográfico, ele estava escrito com S, S-E-N-S-O. Eu falei, o que eu faço? Aí ele falou, põe na bibliografia, ao menos, para ser gentil. Mas eu falei, porque nota o rodapé? Não tem jeito, o negócio é um horror. Mas, pô, só fazer o cara, tal, não sabe nada. Então, nesse espaço, nós sempre procuramos, inclusive os entrevistados, selecionando sempre os entrevistados, discutir as questões que são de fundo, né? E aprofundar, nunca confundir a velha questão, né? Vem lá do Hegel, a árvore com a floresta, e ter uma análise histórica, de perspectiva histórica. Isso é muito importante, né? Para entender, porque muitas vezes alguém fala, isso é novidade. Você fala, não. Por exemplo, Joaquim Barbosa é o primeiro-ministro negro do Supremo. Não é. Não é, né? Pedro Lessa era negro, e aí? No começo do século XX, né? Então, porque um dia vai ter um protestante na presidência da República, já teve dois. Café Filho e Ernesto Geisel, né? Então, as pessoas não sabem, o desconhecimento é muito grande. Eu fico lendo, eu sei que os textos, muitas vezes produzidos para sites, portais, é escrito com certa pressa, mas tem textos que não tem conclusão. Eu estava lendo um hoje, eu falei, mas cadê a conclusão? Falta um parágrafo para ter algum fechamento no texto, porque não tem sentido. Né? Não tem sentido. Então, falta o conhecimento histórico. E eu acho que é o único meio, através da história do Brasil republicano, é entender o Bolsonaro. Né? Por que nós temos um miliciano na presidência da República? Aí temos de ver a questão da estruturação da democracia no Brasil. Né? A democracia, eu sempre usei, vou repetir uma frase do Otávio Mangabeira, que foi ministro, foi governador da Bahia depois com a redemocratização, né? É uma figura importante. No meu, os que gostam de futebol devem lembrar o estádio Fonte Nova, em Salvador, né? Otávio Mangabeira, de uma família que teve uma vida política muito importante na Bahia, lembrar do Rui, né? Do Otávio, lembrar você tem um grande poeta também que escreveu sobre a tragédia de Canudos, também da família, em suma. E o Mangabeira Unger é dessa família, que foi, inclusive, entrevistado no nosso canal. Bem, ele sempre dizia a questão da plantinha frágil, que a democracia é uma plantinha frágil, que precisa se enraizar, etc. Tal. Isso em momentos que hoje nós avançamos muito, melhoramos muito em relação aos anos 40, aos anos 50 do século XX, em termos institucionais. Tá? Melhoramos bastante. Por exemplo, a gente esquece, só para dar um exemplo, para não perder o fio da meada, nós temos uma justiça eleitoral que ninguém fala. Né? A Justiça Eleitoral está completando 90 anos, meu Deus do céu. E o Código Eleitoral também de 1932. Isso é fundamental, vai ter pela primeira vez voto secreto, o voto das mulheres. Pô, você vai duplicar o colégio eleitoral, isso vai ser importantíssimo, o título do eleitor, né? A Justiça Eleitoral fora, independente, fora do Executivo. Isso é o primeiro lugar que tem aqui no Brasil, no continente americano, isso é importantíssimo. Né? Inclusive, está sendo muito pouco falado, não sei porquê, deveria se realçar o papel da justiça eleitoral, né? Que foi, claro, criando paulatinamente uma democracia de massas, né? Especialmente a partir da final da Segunda Guerra Mundial, com os deslocamentos populacionais, o processo de urbanização, é aí que o populismo está muito
muito presente aqui no Brasil, daquelas grandes lideranças, e o colégio eleitoral cresce rapidamente. E nós fomos melhorando até chegar ao tempo presente, que nós tivemos uma grande justiça eleitoral, a questão da urna eletrônica, como é que funciona o TSE, os tribunais regionais eleitorais, né? Todo o processo das eleições, como é que ele é organizado. Isso foi um grande avanço. Antes você tinha fraude, né? O voto era descoberto. Então, nós tivemos muitos avanços em relação ao que as preocupações do Otávio Mangabeira. Mas a questão que se coloca, para entender como que o miliciano, porque é um ponto fora da curva, e é importante destacar que nós vamos voltar a uma outra política agora, na eleição de outubro. Vai mudar essa página e nunca retornaremos mais a um fenômeno igual ao Bolsonaro. Tudo indica. Eu sei que o nunca é uma expressão muito forte, né? Mas nunca, porque certamente os atores políticos estão aprendendo as lições, nós também, todos nós estamos aprendendo essas lições, e uma figura como o Bolsonaro, que inicialmente era considerada uma figura caricata, que era para dar risada, né? Lembra quando ele vinha na Faria Lima, né? Faria Lima como sinônimo do grande capital, né? Do sistema financeiro, entenda-se. O pessoal dava risada, falava, não, ele é assim mesmo, um cara meio caricato. No fim, é muito boa gente para você sentar num boteco, tal. Puxa, boa gente para sentar no boteco, mas se falava na época. Mas quem vai governar mesmo são os militares, né? E o Paulo Guedes. E não foi bem assim como nós vimos, né? As decisões fundamentais foram tomadas pelo genocida. Então, e aí tivemos uma pandemia que foi um tremendo azar. Então, se você for ver ao longo da história do Brasil republicano, ele é um ponto fora da curva. Nós tivemos outros militares que inclusive a República nasce com um golpe militar numa sexta-feira em 1889. Você pega os dois primeiros presidentes militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, eles são oriundos ainda de uma fase do Exército Brasileiro em que a Praia Vermelha, a escola da Praia Vermelha, que vão formar, entre aspas, os bacharéis de farda, são da fase anterior, os dois, daqueles chamados, entre aspas, tarimbeiros, né? Que o Dionísio Cerqueira, até no livro sobre as reminiscências da Guerra do Paraguai, ele até fala, ironiza os tarimbeiros. Os tarimbeiros são dessa geração, Deodoro, Floriano, que lutam na Guerra do Paraguai e que tinham um ensino militar formal muito precário, tal, mas foram muito valentes, permaneceram alguns 5 anos lá na Guerra do Paraguai, que, vai lembrar, começou com o Paraguai invadindo o Brasil, que as pessoas não conhecem, está aqui. Tá? O Paraguai invade o Brasil, invade o Mato Grosso, invade o Rio Grande do Sul, apresa um navio brasileiro que estava em direção ao estado do Mato Grosso, por via fluvial, evidentemente, né? E depois se invadido antes a Argentina, antes de chegar ao Rio Grande do Sul, passando ali por Corrientes, entre rios, ali tal. Bem, é que muitos acabaram lendo um livro que é um panfleto publicado aqui nos anos 70, mas é uma história requentada do Partido Colorado lá do Paraguai, como se fosse a história da Guerra do Paraguai. Chegou aqui, fez um sucesso, mas não se sustenta em nada. Inclusive, eu identifico aqui o que é para se ler, na minha leitura, sobre Guerra do Paraguai. Mas, para não esquecermos o Deodoro e o Floriano, eles são produtos por uma geração anterior. Exerceram a presidência da República da forma que eles poderiam exercer. Deodoro era um homem, e Floriano também eram homens absolutamente de reputação ilibada, no sentido de não desviar, etc. Tal as coisas. O Deodoro não sabia nada de política, tinha enormes dificuldades de conviver com a política, tanto que fechou o Congresso Nacional, deu um golpe de Estado e é derrubado 20 dias depois por um contragolpe liderado pela Marinha. O Floriano Peixoto, que acaba terminando o mandato, questionavelmente, porque havia uma interpretação da Constituição, que é minha também, de 1891, que teria de ter novas eleições. Mas aí ele pressiona o Supremo e aí o canhão é mais forte do que a pena, né? Como se falava no longínquo passado. Então, mas o Floriano, se você for ver o governo com muita atenção e de consolidação da República, Revolta Armada, Revolução Federalista, mas reabre o Congresso, começa a funcionar lá o Congresso, na Câmara e o Senado. Agora é diferente do que no Império, o Senado não é vitalício, são 2 senadores originalmente por estado, né? Depois vai ter alterações nisso tudo, não tinha suplente, etc. Tal. E aí a coisa foi caminhando, mas ainda, tanto que a eleição do Prudente de Moraes em 1894, primeiro presidente civil,
que vem de São Paulo, não é realizada na região sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, devido à Revolução Federalista, né? Você imagina. E o número de eleitores que participam é muito pequeno. Eu destaco isso aqui no um país chamado Brasil. Mas, a partir dali, você tem, então, e que é um caso único na América Latina, de uma sucessão. Você pode dizer que a Argentina tem algo semelhante, é verdade. Mas uma sucessão a cada 4 anos, aqui 4 anos, na Argentina o mandato era maior, aqui a cada 4 anos, e há uma eleições regulares. Então, quem olha de longe fala, pô, o Brasil na Primeira República, até 1930, tudo funcionava muito bem. Não, peraí, bola no chão. Funcionava pelo não mútuo. As eleições era voto a descoberto, marcado pela fraude, pela eleição a bico de pena, as mulheres não votavam, o colégio eleitoral era muito restrito, mas há uma série de sucessões. Então, você pega as eleições presidenciais, 1894, 1898, 1902, 1906, 1910, e assim sucessivamente, né? Então, a oposição conseguia se manifestar, perdia, né? Lembrar a eleição de 1910, a campanha civilista de Rui Barbosa, ou em 1919, eu citei outro dia aqui, inclusive o discurso que está no meu livro, a história de discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, o grande, um célebre discurso do Rui Barbosa, em 1919, numa campanha que era aquelas campanhas que você fazia para marcar posição, porque sabia que estava derrotado, né? E a última campanha que o Rui Barbosa participa, e a questão social, isso é importante, está presente naquele discurso muito antes da Aliança Liberal, em 1930, está lá em 1919, no discurso do Rui Barbosa. Mas você participava e perdia, né? Nos estados, idem, né? Depois vai se reservar em alguns estados 1/3 para a oposição, né? Cria-se mecanismo que você, na verdade, não tinha uma democracia, né? Com respeito ao direito do voto, né? Mas você está construindo os poderes, o Supremo começa a ter a sua importância, vai criando a jurisprudência, e as coisas vão caminhando. A literatura, você tem uma literatura importante, crítica também, e no campo da política, todo um pensamento crítico presente nos anos 1920, os anos das rebeliões sedentistas, inclusive a primeira também aniversaria agora, né? 100 anos do 5 de julho de 1922, da rebelião do Forte de Copacabana. Vocês certamente já viram aquela foto célebre, né, dos militares caminhando pela praia, né? Tem um civil em direção às tropas governamentais que depois vão atirar, e um morticínio. Lembrar da figura de Eduardo Gomes, de Siqueira Campos, né, que depois acaba Siqueira Campos falecendo em 1930. Eduardo Gomes depois tem uma longa vida política, é candidato 2 vezes a presidente da República, em 1945, 1950, depois vai ser ministro, etc. Tal. É a figura que simboliza a UDN, depois de 1945, quando a UDN, União Democrática Nacional, é fundada, tal. Bem, eu tenho aqui até os livros dos discursos do Brigadeiro, que simbolizou um momento aí importante da luta política no século XX brasileiro. Mas, e aí você tem aquele pensamento político crítico. E havia discussão sobre as eleições serem limpas, serem verdadeiras, né? Falar do voto secreto. Então, você tem uma democracia que ia indo. As figuras, os personagens, eram personagens, quando você lê os anais parlamentares, discursos, a Câmara dos Deputados é uma coleção brilhante chamada Discursos Parlamentares, tá? Você lê, quando é personagens que você precisa estudar, ou de momentos históricos que você está estudando, você fala, puxa, esse cara é muito bom, hein? Esse cara... Porque, claro, que seria legal poder ouvir todos esses discursos, mas grande parte deles você não tem o registro, mas tem o registro taquigráfico, né? E aí, então, você tem uma elite política, né? Que é condição, elite social, no campo social, você precisa ter elites, né? Tanto no campo empresarial, intelectual, na elite política, e tínhamos tal. E aí a disputa é sempre muito intensa, mas você não tem nenhuma figura igual ao Bolsonaro e a caterva bolsonarista. Você passa em todos os presidentes da Primeira República, passa pelo Senado, pelo Congresso, tem grandes figuras. Você pode questionar, por exemplo, Pinheiro Machado, né, o tirano do Morro da Graça, que foi assassinado em 1915, né, no Hotel dos Estrangeiros. Mas era uma figura importante, o republicano histórico, tal. E assim por diante, você vai pegando grandes personagens, os debates que tinham, né, alguns eram brilhantes oradores, os escritos, a polêmica pelos jornais, que
quer ver, né? Os pasquins, os jornais empastelados, quer dizer, eram atacados, se queimava a redação, porque na época embaixo ficava a gráfica onde editava o jornal, né? E em cima ficava a redação ali, muitos na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, tal. Vem a Revolução de 30, traz uma nova elite, traz uma nova elite. Você não pode dizer que houve uma continuidade, ficou tudo igual. Não, 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 não. Você tem uma estruturação do Estado que também é original, não tem nada a ver com o Estado da República Velha, né? E há uma alteração nessa elite, né? Você amplia o aparelho de Estado, cria ministérios que não tínhamos, como a educação, trabalho e etc., né? E aí você tem uma nova elite, uma elite mais jovem, né? Ele, por exemplo, os que vêm de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, então capital federal, você tem um enorme número de mineiros intelectuais que vão para o aparelho de Estado, exercer funções burocráticas, lembrar, por exemplo, uma delas, Carlos Drummond de Andrade, né? que vai ser chefe de gabinete durante anos e anos do ministro da Educação, Gustavo Capanema, e etc., 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 que nós poderíamos lembrar. O debate político é restrito, porque teve eleição em 33, aí vai ter a Constituinte em 34, aí depois é aprovada a Constituição, é dissolvida a Constituinte, convocadas as eleições, eleito um outro parlamento. Em 34, a primeira eleição pela Constituição seria indireta pelo Congresso, tal qual a de 1891, e foi o que foi realizado, Getúlio Vargas versus Borges e Medeiros, né? O Getúlio acaba vencendo. É uma eleição, portanto, indireta tal. Mas você tem um debate, quando eu passo aqui até chegar ao golpe de 37, 10 de novembro de 1937, golpe do Estado Novo, puxa vida, você tem um debate intenso no Congresso, discussão, os panfletos, grandes figuras que marcavam época. O Brasil falava, corria muito de boca a boca, né? A figura do Luiz Carlos Prestes, o capitão da esperança, né? A falar da coluna Prestes, ele depois acaba sendo preso no início de 36, né? Por causa da intentona comunista em novembro de 35, etc. E todas as figuras nos vários universos político-ideológicos aqui presentes no Brasil. Tal. Então, você não tem a caterva bolsonarista. Esse pessoal que foram para Lençóis Paulista, que eles queriam comemorar a morte da criança lá de 10 anos, que no fim teve o problema, não foi por causa da vacina, era até uma síndrome lá muito específica, né, que foi descoberta agora, inclusive, por esse triste episódio. Nossa solidariedade, evidentemente, à família, e logo a criança vai se recuperar, parece que já está tudo bem. Eles foram lá, 2 ministros de Estado, a Damares e o Queirodes, como diz o Rui Castro, o ex-médico Queirodes, né? E a Damares. Nós nunca tivemos Queirodes e Damares em posições importantes de Estado. Nunca, nunca. Isso é um fenômeno da caterva bolsonarista. Né? Nós nunca tivemos. Então, nesse momento que eu estou falando, de muita tensão anos 30, também não. Aí tivemos a ditadura do Estado Novo, evidentemente não teve política durante a ditadura, uma enorme perseguição, tal, ao período ainda que deve ser mais e melhor estudado. Né? Aí, quando vem a redemocratização em 45, o entusiasmo da eleição do dia 2 de dezembro, do presidente da República, tal, e aí vai eleger os constituintes, né? Que vai dar na Constituição de 1946. Puxa vida, quando você pega os constituintes, você fica só gente de primeira, muita gente boa. Eu fui consultar os anais da Constituinte, é possível consultá-las, até consultá-los, melhor dizendo, até aqui pela internet, tá? E hoje, na época, não, quando eu fui ler pela primeira vez, pô, é uma maravilha, os debates intensos, a qualidade dos oradores e tal. E aí vem a República Populista até 64. Se você for olhar os presidentes, Dutra, Getúlio, Café Filho, depois um breve interregno no Nereu Ramos, né? A JK, Jânio Quadros e João Goulart, muitos desses, nas minhas análises, mesmo aqui ou em outros livros que eu escrevi, tenho críticas a alguns desses presidentes, né? Mas, porém, contudo, todavia, você tem um debate, gente que tem algo a dizer, que formam boas equipes, bons ministérios, ministros que são grandes intelectuais, Santiago Dantas, ministro, Celso Furtado, ministro, né? Aqui o Vitor Nunes Leal, do clássico coronelismo em chá de volta, ministro, no caso da Casa Civil. Puxa vida, eu poderia
passando todos os governos desse período, 45, Afonso Arinos e Melo Franco, né, ministro, pô, só para citar alguns, né, desse período 1945-1964, o debate no parlamento, debate de altíssimo nível. Um deputado me disse uma vez, que chegou ao Rio de Janeiro ainda, eleito em 58, toma posse em 59, ainda a capital estava no Rio de Janeiro, ele é 21 de abril de 60 que vai para Brasília. Ele, quando chegou, um jovem deputado, e olhou aquele plenário, olhou para a mesa diretora, viu Flores da Cunha, aí começou a ver pá, pá, pá. Ele falou, meu Deus, eu vou ter de discursar com esses grandes, que tem uma história política fantástica, pessoas com uma formação clássica, né? Quando você lê os discursos, você fala assim, putz, a vida, o sujeito conhecia, hein? Né? Tal, conhecia história, conhecia, vão lá, referências a Roma republicana, Atenas, salta para a Inglaterra, fala dos Estados Unidos, da nossa história, né? Era tudo isso que nós tínhamos. Aí veio 64. A interrupção, e fez muito mal ao Brasil, eu acho que aí dá uma boa discussão, se nós tivéssemos a eleição, que seria a melhor eleição daqueles 20 anos, seria em 3 de outubro de 65, a eleição que não houve. Nós teríamos, especialmente, teriam vários contendores, mas especialmente dois, Carlos Lacerda, um brilhante administrador como governador da Guanabara, polemista, grande orador, tal, e JK, novamente candidato em 65. Eu vi, era pequenininho, já adesivos em 64, final de 63, JK 65, JK 65 e tal. E aí seria, pô, o presidente do quinquênio juscelinista, dos 50 anos em 5. O Adhemar também já tinha se lançado candidato, ainda em março de 64 para 65. Mas a história, por uma série de razões, aí vocês podem passar, volto ao um país chamado Brasil, e aí tem uma produção grande sobre esse período, né, vocês sabem. Aí veio os acontecimentos de final de março, início de abril de 64, aí seguimos um caminho que não foi dos melhores, especialmente no campo político, né. Mesmo assim, com todas as cassações, e aí você vai passando o papel histórico do MDB, né, ali no final dos anos 60, especialmente nos anos 70, eu acho que a anticandidatura de Luiz Guimarães, em 1973, a famosa anticandidatura, aí eu comecei a dar uma olhada ali, estudando também o período, li todos os autores, passei pelo Castelinho, indispensável, Carlos Castelo Branco, Os Militares no Poder, 3 volumes, né? São as crônicas diárias da coluna do Castelo. Aí comecei a ler os anais, ler os discursos. Que nível! Com todas as coisas, mas que nível ainda se tinha o Paulo Brossard, um dos grandes oradores da história do Brasil republicano e tal. Aí veio, lembrar do Ulisses Guimarães, meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? Aí chegamos ao processo de redemocratização, né? E ainda nós temos, ali em 80, já estou em 85, né? Pô, grandes personagens, grandes figuras, né? E que marca esse período ainda do governo Sarney, especialmente a Assembleia Nacional Constituinte 87, 88, né? Poxa, um debate fantástico, né? Chegando depois à eleição de 89 para a presidência da República, 90 para o parlamento e para os governos estaduais. E pela primeira vez, no caso dos governos estaduais, tendo a possibilidade de ter 2 turnos, assim como teve na eleição de 89, a primeira vez na história também, no caso da eleição presidencial. E tudo aquilo era um debate muito... Você pode olhar pelo YouTube, dá uma olhadinha no debate da eleição de 89 e tal, era tudo aquilo. O Brasil era isso. Aí passamos os anos 90, tal, ainda tínhamos grandes figuras em várias correntes políticas, registra-se. Aí entramos no século XXI. Eu acho que aí é um momento, pode ser um ponto de inflexão. O que aconteceu conosco, né, ali no século XXI? O meu livro para no início do século XXI. Né, dizendo que você não tem um conhecimento histórico consolidado. É verdade, frente à bibliografia que eu utilizei, uma bibliografia clássica, e para muitos completa. O próprio Delfim Neto, grande na área da história econômica, né, falou, puxa vida, muitos dos livros que você cita aqui eu já pedi para comprar, porque ele doou uma biblioteca imensa para a FEA, né, Faculdade de Economia e Administração lá da USP, fiquei muito satisfeito, eu realmente trabalhei com um material muito grande. Mas o que aconteceu conosco no século XXI? Eu acho que aí, por isso que nossos encontros tentam sempre levar, sair do mesmismo, é que pode explicar como é que um miliciano liderando uma caterva chegou ao Palácio do Planalto, algo que seria inimaginável no final do século passado. O que aconteceu conosco?
O que aconteceu com o sistema? Nós temos a melhor Constituição de todas da história republicana, é inegável, a Constituição aqui de 1988, isso é inegável. As instituições são paulatinamente se consolidando, ainda estão em processo de consolidação, mas deu Bolsonaro. Aí temos de passar, claro, por mensalão, petrolão, uma desilusão com a política, a falta de renovação das elites, né? A baixa qualidade do debate político, setores fundamentais que participavam da vida política foram se afastando, a universidade brasileira, que foi fundamental nos grandes momentos ali dos anos 40, 50, 60, né? Mesmo durante o regime militar, lembrar as SBPCs. O que é SBPC? Sociedade Brasileira do Progresso de Ciência. As reuniões que eram no mês de julho, célebres. Eu fui testemunha de uma que marcou época, em 1977, na PUC São Paulo, né? Então, tudo isso, todo esse processo, algo aconteceu nesse século agora que nós estamos vivendo, de ruim, né? Porque foi perdendo, e o país economicamente foi tropeçando. Eu acho que aí explica, claro, nós temos de aprofundar uma discussão de horas, de dias, semanas, meses, né? Mas chegarmos a uma situação como de 18, e passamos 3 anos os piores das nossas vidas, foram os piores anos das nossas vidas. Agora, nós temos de aprender isso na eleição desse ano. E para em 23, quando eu tomar posse, em fevereiro, o novo Congresso, em janeiro, o presidente da República, os governadores de Estado, né? A questão que se coloca é quando eu falo de ruptura democrática. É importante entender o que é ruptura democrática. Ruptura no sentido da construção dos valores constitucionais, deles estarem solidificados, efetivamente solidificados. Aí você passa a ter um terreno seguro, não um terreno meio que movediço, quando nós caminhamos ao longo de tantos anos da história republicana. Eu acho que aí que é o segredo. Isso que vai ser fundamental para percorrermos essa década e enfrentarmos os graves problemas agravados ainda mais pela caterva bolsonarista e pelo miliciano que está na presidência da República. Eu acho que aí nós temos de estudar o que aconteceu nesse século. E aí, passar pela história, eu escrevi vários livros, né? Passar pela sociologia, pela política, pela antropologia, pela filosofia política, tal, tem de fazer uma reflexão, né, sobre o nosso pensamento político que se empobreceu, e ele era muito rico no século XX, o que aconteceu com o nosso pensamento político também, e isso nós temos... Então, tem muitas perguntas e quase que nenhuma resposta. Aí que é o nosso desafio. Então, hoje é o encontro do desafio de colocar essas questões e nós pensarmos, né? O que aconteceu, como é que nós temos um miliciano na presidência da República. Nós vamos virar essa página esse ano, tenho absoluta certeza. Isso já está colocado, estava conversando agora também na área de estudo de pesquisa, anotei aqui um monte de dados de pesquisa, de levantamentos que são feitos, qualitativos, tal, tem um monte, está fora, o Bolsonaro acabou. Agora a questão, o que vai fazer com esse ranço que ficou na sociedade? Esse ranço, aí é o desafio, né, do novo presidente da República, espero que das elites políticas propriamente ditas, da sociedade civil, né, todos nós aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Mas aí, e esse canal vai acompanhar para e passo esse processo. Usando uma expressão do grande crítico literário, depois secretário quando Machado era presidente da academia, Machado de Assis, tá? O José Veríssimo, nós seremos testemunhas presenciais. Ele usa essa expressão quando ele comenta os sertões do Euclides da Cunha. É um dos primeiros comentários do José Veríssimo. É o primeiro comentário do José Veríssimo, que é um grande crítico literário, né? Nós seremos testemunhas presenciais de todo esse processo. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives, dentre os 652 mil inscritos, muito obrigado mesmo. E digo para você, indique o canal um amigo. O canal é esse, né? Desse estilo, reflexão, pensar. É esse o nosso papel, para encontrar o caminho correto, produto da reflexão, do conhecimento. Já disse alguém lá atrás que pensar, penso logo existo, né? É capaz de a gente falar Descartes e o Bolsonaro achar que é algum jogador de futebol bolsonarista, né? Esse daí ele achava que o Thiago de Mello era o Felipe Melo, né? Por sinal, morreu o Soares, não teve até agora nenhuma nota de pesar. Inacreditável. Bem, é isso. Indica um amigo. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, indica para ativar as notificações, coloca lá
like no que vocês gostarem, utilize, vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembra também que você pode ser apoiador, isso é muito importante, apoiador do canal, do jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, democrático. Tem duas formas, veja, você escolhe qual das duas formas você quer apoiar o canal, isso é muito importante. Lembro que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Vila, Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, lembrar do TikTok, haja modernidade, tem que se adaptar, tem que entender os tempos, né? É Marco Antônio Vila Oficial, vocês certamente vão gostar, tá bom? É isso, nos encontramos então amanhã, até!